Salve, turma! Estamos aqui no Papo de Cegonheiro. Gente, hoje é um dia muito especial. O Papo de Cegonheiro está completando 40 episódios. E a gente está também no mês tão especial. E para celebrar tudo isso junto, né, nós estamos no mês comemorando a consciência negra. Que esse conceito, essa ideia propositiva, que tem um calendário nacional hoje em dia, né, para comemorar isso, para dar força. Nós estamos aqui hoje, gente, com duas personalidades. E a gente está, assim, pensando como é que a gente vai levar esse papo, mas a gente precisa de vocês. Primeiro, entra aí, curte, comenta, compartilha, faça o comentário aí, porque o papo é muito bom. Você, motorista, baixa aí no Bluetooth, vai acompanhando a gente, que o papo é muito bacana. Eu estou aqui com o Matheus. Prazer. Só Matheus. Só Matheus. Matheus Felipe. Matheus Felipe. Matheus, muito obrigado pela gentileza de atender a gente. Você está nervoso, né, Matheus? É um pouquinho. Mas para mim é uma honra estar aqui hoje. Que legal. Vai ser um bate-papo bem bacana. Bem bacana. É uma coisa que precisa ser abordado mais e mais, né, Matheus? Com certeza. É de extrema importância. Também estamos aqui com o Fernando Ganso. Isso. Chama de Fernando ou de Ganso? Decide aí, porque aí a gente já... Não, fica à vontade. De Ganso, casa, então. isso, pode ser? Pode chamar, tem casa. O Ganso é superintendente, me ajuda aqui. Isso. Superintendente. Estou superintendente de juventude no governo Heron e também presidente do Conselho Municipal de Juventude. Que bacana, hein, cara? Isso. Tem uma trajetória desde a juventude, do princípio da juventude, com 17, 16 anos, que conheci o movimento estudantil, conheci a política, ali foi a vida... trouxe até aqui. E você tem um grupo de associados assim com você na superintendência? Como é que é? Como é que funciona? Na verdade, a gente tem uma equipe, né, de 5 a 6 pessoas, né, vinculado à Secretaria-Geral, Vitória Paiva, uma jovem também, grande parceira, estimula também as nossas ações para a cidade, né, braço do prefeito Heron, e a gente tem uma atuação voltada a pensar, articular as políticas voltadas para a juventude da cidade, mas também organizar as demandas e reivindicações dos jovens, né? Então, assim, é um desafio enorme, mas muita alegria a gente tem enfrentado aí nos últimos meses e pela frente também. E quanto tempo você já está à frente da superintendência? Eu estive no fim do governo Vitório, comecei em 23, a gente fez a conferência de juventude, a gente encerra esse período, né, do governo Vitório, a gente sai vitorioso para o eleitoral 2024, graças a Deus, com a vitória do prefeito Heron, a vice Cleusa, e a gente hoje já está aí há uns bons meses à frente do governo Heron, fazendo algumas mudanças importantes para a cidade, dando sequência no legado importante. E assim, graças a Deus, a gente está muito satisfeito com as entregas e tem muito mais para vir. Que legal, hein? Que bacana, vai ser top demais. Gente, vocês estão vendo aí que o papo vai ser muito, muito bacana mesmo. Eu estou vendo aqui, nós somos 3 pretos aqui, vocês estão vendo que hoje é assunto de negão. Papo de negão mesmo. E é porque a gente precisa tocar mais nesse assunto, falar mais, né? É um assunto que não deveria ser delicado, mas infelizmente a gente é cheio de espinhos, né? O Matheus é um preto, mas ele não entra em Wakanda não, né? Olha pra você ver, ele é mais branco um pouquinho. Não entra não, olha lá, né? Matheus, começando com você aqui. Como é que é a sua visão em pleno 2025? A gente ainda ter, com tanta informação disponível, a gente ainda passa por essas atitudes de discurso racista tão frequente, né? Cada dia que passa é só você abrir uma matéria no jornal e tá ali racismo em tal lugar, no campo, e em várias formas, né? Como é que você vê isso aí hoje? Isso acontece porque o Brasil ele foi construído em cima de um país totalmente racista, né? Então, hoje em dia, as pessoas têm informação, o que incomoda realmente elas é ter que olhar para os seus privilégios para ter que mudar isso, né? Então, esse tipo de reeducação que vai ter que mexer em toda uma cadeia que é baseada em escola, em trabalhos, né, em desigualdade social, incomoda as pessoas. Então, isso que o racismo fica totalmente ampliado no Brasil e no mundo, né? Então, por exemplo, um dia antes da consciência negra, teve um episódio agora no clube de futebol, Sim. que a mulher, né, Sim. fez ofensas racistas. Então, assim, a pessoa ela sente nesse lugar de poder, né, numa consciência, tem a informação, mas a consciência mesmo, ela não é baseada. É estruturado, né, Matheus? Totalmente estruturado. É muito estruturado e eu me incomodo muito com muitos de nós que ainda não percebeu ainda que isso é estruturado, que o racismo está ali. Você quer ver uma coisa comum que a gente ouve? Não, é o preto que é o maior racista.
Isso é um absurdo uma coisa dessa, né? Surreal. É surreal. Então, assim, são coisas que a gente precisa ir melhorando, mexer na ferida, espontâneo, você disse ali o caso do estádio. Eu vi um político agora também, um deputado, eu queria lembrar, um cara lá de São Paulo, e ele falando que a consciência negra só serve, o dia comemorado da consciência negra só serve para rachar o país. Fala assim, mano, o que esse cara tá falando, mano? Loucura. É difícil. E você, Fernando, como é que você acha que, com tanta informação, cara, Cara, assim, é muito difícil, mas pra gente também é um processo muito doloroso, né? Pra gente que é negro. Eu falo que eu me reconheci negro a partir dos meus 18 anos. Comecei a ter uma visão de mundo mais ampliada por conta da política mesmo. E aí, desde quando você nasce, você sente alguns... Você sabe, né? Você vê ali presentemente alguns casos de preconceito a você mesmo, sua família, o formato de viver, de onde você vem. Então, isso é muito traumatizante. Então, até os 18 eu não entendia, vivia normal. Minha mãe sempre tinha aquilo, né? Fica apertando o nariz que ele vai afinar. Até hoje não aconteceu. Mas, assim, pra mim, é muito duro porque a gente sabe, né? Como o Matheus disse, as pessoas têm acesso à informação, têm a possibilidade de poder pensar diferente, de agir diferente para com o próximo, mas não faz. E aí, objetivamente, né? É uma questão que as pessoas até preferem pregar e provocar isso. Então, hoje, né? Que bom que a gente está com um tema mais aflorado há alguns anos, a gente tem isso tido com mais força, tanto pelo povo negro, pelos movimentos unificados, mas eu acho que assim, a gente quando passa a pertencer, né, a se reconhecer como negro de verdade, nossa trajetória, nossa história, isso é muito, muito bom, mas assim, é triste, e tem aquela máxima, né, você todo dia tem que sair de casa muito disposto a voltar para casa bem, psicologicamente, não arrumar nenhuma briga, porque o preconceito ele existe, seja pegando ônibus, pegando Uber, entrando no mercado, no trabalho, na escola, enfim, na universidade, todo canto você vai encontrar com a pessoa que não se aceita. E às vezes é aquilo, né? Tem aquele negócio do cabelo bom, do cabelo ruim. Assim, se for olhar por outro lado, a gente tem muito mais qualidade na questão, né, biológica, de outras pessoas, de outros perfis que, assim, se a gente colocar lá na mesa, a gente está bem à frente. Uhum. Mas a questão, né, do processo de dominação, o processo também de consolidação da sociedade, a gente tem esse atraso, mas resistir, né? Vamos resistindo e sobrevivendo. Você disse assim que você se viu como negro aos 18 anos. Foi. Como é que foi isso? Qual foi a chave que fez você falar assim, cara, que isso? Cara, assim, primeiro, né, a gente tem que ter... Acho que a autoestima ela é muito importante. Quem desconsidera isso, super entendo, mas a gente tem que se sentir bem com a gente mesmo. Então, falar, pô, né, eu tinha muito isso, tá? Eu gosto de fazer certas coisas. Mas por quê, né? Muitas críticas, eu falei, não... Com 18 eu falei, não, eu gosto de fazer isso, né? Se eu gosto de jogar bola, se eu gosto do meu time de futebol. Brinquei aqui antes, né? Que eu torço pro Atlético e pro São Paulo. Pode parecer confuso, mas é o gosto que eu tenho, a decisão que eu faço, né? Torço também pro ABC do Rio Grande do Norte, onde eu tive um tempo. Então, assim, eu brinco com isso de futebol, que eu gosto de futebol, mas tem uns times que eu tenho mais proximidade, né? Acompanho o Atlético aqui, acompanho o São Paulo também. Quando tá ganhando a maravilha, quando tá perdendo ainda deixa um pouquinho de lado, não deixa de sofrer. Então, aos 18 eu comecei a me sentir mais eu, Fernando mesmo, essa questão do meu próprio apelido também. Comecei a tomar mais uma propriedade disso. E ali eu fui percebendo, eu sou negro, eu moro na periferia, fui criado na periferia, minha vida não é uma vida de luxo, de vantagens, e eu sei que vai ser difícil. Então, vamos ir, não é assim, sou negro e pronto. Não, mas eu sou negro e tenho orgulho do que eu sou. E aí eu passei a perceber que meu cabelo é assim mesmo, passei a perceber que meu nariz é assim mesmo, passei a perceber e conhecer, né, quem é minha família, quem são meus irmãos. Então isso foi muito gratificante para mim me entender como pessoa, como negro, que tem um histórico, né, passado, e daí diante, né, depois de 18, foi aprofundando cada vez mais, buscando entender um pouco mais, saber um pouco mais. Eu acho muito massa, né, a gente brincou essa questão de Wakanda. É muito legal quando veio, apareceu, mas antes disso a gente já precisava dessa afirmação do povo brasileiro, né, de que a gente é afro-brasileiro, tem uma história passada, eu falo muito isso, né, que tem uma diferença muito grande também do negro brasileiro, que vive uma trajetória completamente diferente de quem é da África especificamente, né? Quem é dos Estados Unidos, quem é de outras regiões do mundo, vive contextos de negritude diferentes. Sim, né? sim. Então, eu acho que, para mim, e reforço, né, e compartilho disso, é a gente ter propriedade de quem a gente é, ter conhecimento e ficar à vontade. Então, depois que eu me senti mais à vontade, eu falei, não, é eu mesmo e vamos embora. Vambora contra tudo e contra todos. E você, Matheus, teve assim um boom, assim, porque eu sou negro, sou pai de 2 negros, sou casado com a negra, sou pai de 2 negros, e eu insisto com meus filhos todo dia, né, de uma condição de se impor. Eu acho que o negro tem que se impor, infelizmente, o tempo todo.
Eu tenho medo, eu sou fruto do medo, eu sou medo, cara, por ter filhos, por andar na rua. Como é que foi o seu boom, assim? O que aconteceu? Você fala assim, cara, diferente. Foi muito engraçado, porque, por exemplo, ele teve esse reconhecimento, né, com 18 anos. Eu vim lembrando, né, como que foi minha vida, assim, em relação à minha cor, como pessoa. E eu estudei em escola particular desde pequeno. E lá... Facilitou. Porém, era um lugar que eu não me reconhecia. Era somente eu. O único negro da sala, o único da escola, podia contar na mão, né, quantas pessoas que tinham. E tinha uma amiga minha, que era eu e ela, a Brenda. Ela se incomodava muito, ela tinha o cabelo crespo. Então isso ela foi sentindo... Negro também. Negra. Ela foi sentindo totalmente esse preconceito logo cedo. E a gente sempre comentava, né? Nossa, é só a gente e tudo mais. Chegava em casa, eu comecei a perguntar às minhas tias, né? Por que não tem tanta gente parecida como eu na escola? E aí, quando a gente se reconhece nesse lugar, então eu sempre fui um pouco mais de ter um ímpeto de mais me achar mesmo, sabe? De ter uma autonomia. Isso é necessário. Totalmente, porque senão as pessoas elas montam na gente, né? E eu tenho um certo problema, eu não consigo quando a pessoa está me atravessando. Eu tenho que barrar aquilo, porque senão eu adoeço mesmo, sabe? Então eu tenho que me impor, me colocar nesse tipo de situação, porque senão as pessoas elas vão querer ditar nossas vidas, regrar, e não é assim que funciona. E como negro, né, como já querem nos colocar no lugar inferior, eu tive que me colocar como voz. Então ali já fui logo me reagindo a essas situações piadinhas, essa questão de cabelo é crespo, cabelo é ruim, sempre tinha esse tipo de comentários. Logo eu já me impunha, já dava um jeito, e aquilo sempre foi recorrente, às vezes, em diretoria, né, para separar certas situações, mas o que é importante é a gente não se calar diante de qualquer tipo de situação. E se impor e ter esse papel, como você falou mesmo, de ser protagonista da nossa história, é extremamente importante, né? Até mesmo educar filhos negros, né? Eu tenho meus primos, então, assim, eles também têm essa autonomia, essa estima mesmo, porque senão a gente é colocado num lugar, assim, da escória mesmo, né? Que é o que eles querem da nossa. Você já tomou um pulão já, Matheus? Nunca tomei um pulão. É mesmo? Meu primo, ele já tomou. Ele tem muito, assim, né, o estímulo. Mas em situações diversas, por exemplo, de loja, né? De olhar, assim, de seguir, de perguntar. Que loucura, uma clássico é quando tá, assim, que eu percebo que eu tô numa loja e vem me perguntar, onde está tal lugar? Como se eu estivesse ali trabalhando. É mesmo? É sempre o funcionário. Exatamente. A gente não é um cliente. Ali é aquela imagem, né? Que tem que estar subserviente aos brancos, né? Tem que estar ali para servir. Então, aquilo ali, eu sempre já dou uma resposta, né? Às vezes, dependendo, né, do tom também. Porque a gente vai escolhendo, né, as batalhas que vai ter que enfrentar pela nossa cor e tudo mais. E que é contínuo, nunca que para. Né? Nunca para. E você? Já tomou um pulão, Fernando? Já, mas poucas vezes, graças a Deus. Não, se passou de uma já é muito. Não, teve uma vez jogando bola com os amigos, indo jogar bola, a gente tava na escola, aí faltava um colega para completar o time, a gente foi, vamos buscar ele, no meio do caminhão, vou voltar. Aí, sentido Margarida ali, aconteceu... Você tinha quantos anos, cara? 14, 15. Menino, né? Só que assim, eu não achava que era normal, é terrível. Mas eu falo assim, do que eu já vi acontecer, aí mais recente, com mais consciência, você vê essa coisa que assim, que você fica abismado, você fica assustado. Tem uma série americana que ela fala de um grupo de jovens negros que estava no Central Park e teve Olhos Noturnos, alguma coisa assim. Maravilhoso. Olhos que Condenam. Olhos que Condenam. Nossa, e assim, eu maravilhoso. Ficava, todo mundo falava que é muito pesado, muito pesado. Eu falei, não vou ver, eu não gosto de ver, porque me deixa muito... revoltado, eu falei, não vou ver então, depois daquilo ali, aí você vê muito caso brasileiro parecido com situações como aquela, então assim, o pulão, ele assim, é de praxe, né, eu acho que a segurança pública tem sua importância, mas a segurança pública tem um alvo, né, que é o povo negro, periférico e tudo, então, assim, tem a sua responsabilidade, mas é doído, a gente acaba passando por essas situações. Mas assim, quando eu era menino, normal, todo mundo leva, né? Mas depois você vai entender, todo mundo leva, mas o pretinho leva mais. Vamos fazer uma brincadeira aqui, que o Matheus levantou uma bola, eu não posso deixar de chutar essa bola. O que preto não pode fazer, cara? Que é a questão sobre poder e privilégios, né? Tem gente que pode, tem o privilégio de fazer, nós, às vezes, não.
O que preto não pode fazer? Deixa eu puxar uma. Quer ver, por exemplo, você falou de loja. Deixa eu puxar uma aqui, cara. Eu acho que ficar na porta de um banco à noite, eu acho que dá ruim. Totalmente. Sim, eu acho que se colocar em certos lugares como esse, por exemplo, uma coisa que eu sempre fui, desde pequeno, minha tia sempre falava comigo, sai com carteira de identidade. Sabe? Porque você tem que falo isso direto. Tem que reconhecer, você tem que ter seu documento. Então, assim, a gente tem diversas situações, né, que a gente não pode se permitir, por exemplo. Mas esse ficou bem marcado para mim, essa questão da carteira. Então, no seu caso, andar sem documento. Exatamente. Não pode. Eu sei, o que você acha que o preto não pode fazer? Eu faço até hoje. Tem que andar. Tem que andar. Pode parecer, assim, Betim pode parecer boa, uma cidade de quase 500 milhões de habitantes. Meio, né, social, político que muita gente se conhece. Eu sei que algumas pessoas me conhecem e acabam não conhecendo. Mas eu ainda assim preservo esse Betim, porque eu não sei, meu irmão, sei lá, talvez todo um rolê vendo um jogo com um amigo e tudo. Mas acho que assim, a gente não pode fazer, cara. Acho que ter destaque, porque ainda incomoda muita gente. Não é? Ter certo tipo de destaque. É incrível isso, né? Você é mal visto, o pessoal te julga, questiona a sua capacidade, questiona o porquê. Então, assim, isso no meio institucional, né, no meio administrativo acontece muito ainda, principalmente em Betim, né? É mesmo, cara. Mas assim, é uma luta que estamos batalhando para resolver, mas igual eu falei pro Matheus, não tem como parar, né? A gente nasceu assim, a gente vai lutar até, né? Exatamente. Enquanto estiver vida. Fernando, assim, hoje você está à frente de uma pasta importantíssima, né? Que inclusive pode promover políticas públicas para combater o racismo. Quais são as formas mais comuns do racismo atual e como que vocês conseguem identificar isso no dia a dia? Cara, hoje, assim, eu falo que eu tenho uma grande sorte, né, uma grande felicidade, uma grande honra de ser convidado pelo prefeito para compor esse time e pensar a cidade, né, coletivamente com outras pessoas. Então, uma pessoa muito importante também que contribui com isso, que é a Iracema, que é a superintendente de igualdade. Era um espaço que não tinha, né, no poder público municipal. E assim, em conjunto, a gente sempre busca pensar como emancipar as pessoas dos desafios que têm. Então, hoje você tem um racismo institucional muito bem organizado. Falo muito bem organizado por quê? Porque ele funciona muito bem para prejudicar as pessoas. O governo ele tomou a decisão de fazer um investimento de 11 milhões no programa chamado Caminhos para a Igualdade, que eu acho que é uma forma de a gente tentar minimamente convencer as pessoas a partir da educação básica para poder olhar para todo mundo, não vou dizer nem igual, né? Porque fica esse negócio, que todo mundo, a gente tem o sangue igual, esse aqui eu não tenho. Acho que assim, né? A cor do sangue pode se parecer a mesma, mas os sangues inclusive são diferentes, né? São vários. Mas eu vejo que a gente tem esse desafio, né, do racismo estrutural, que prepara muitas profissões para poder ser racista. Isso é um problema crônico que eu acho que vamos demorar um tempinho para vencer, mas estamos no bom caminho, pelo menos na cidade de Betim. E a gente tem essa barreira de você lidar com uma pessoa que não quer entender o diferente, ou não quer né, se colocar no lugar do outro, para além da questão racial, para além da questão social, de onde ela veio, de onde ela vem. Né? A questão mesmo de empatia prática, empatia direta, né? Independente da situação da pessoa. A questão de cor, eu acho que é uma escolha, não entra na minha cabeça assim, sou aqui chefe de um setor, sou gerente de algum lugar, vou atender alguém e fazer a escolha de atender mal. Uma coisa é quando você vai trabalhar e está no dia mal, e assim, você trata mal todo mundo. Aí beleza, tudo certo, mas você está numa posição que você pode fazer um bom atendimento, seja no mercado, seja num banco, seja onde for, seja num sacolão, você decidir tratar mal a pessoa pela questão da sua etnia, né? Então acho que é muito grave. Mas hoje em Betim a gente tem feito alguns debates importantes no processo de ter políticas públicas afirmativas. Não só no caminho das cotas, que eu acho que são fundamentais, as cotas elas vêm para sanar alguns desafios, já está comprovado hoje em dia, né? O ingresso à universidade, o acesso a algumas vagas de emprego, seja no serviço público ou privado. Mas eu vejo que a gente tem pensado mais em políticas afirmativas e políticas de lei. Uma coisa é você fazer uma coisa pontual, uma ação pontual que ela comece e acaba. Eu vou muito nessa linha, né? Eu não quero fazer a gestão da pasta que eu estou à frente de ser uma coisa pontual para a juventude, então ser uma coisa que seja permanente. O fato a gente tem a lei municipal que determina o feriado do dia 20 de novembro em Betim há muito tempo, né? Se eu não me engano, são mais de 20 anos que essa lei ela roda em Betim. O autor dessa lei, né, o Geraldo Pimenta. É mesmo, cara? Que legal, não sabia disso. Foi autor dessa lei, que ela hoje, né, é cumprida no município. Que bom que a gente não teve
nenhum retrocesso nesse processo desse tempo para cá. Então, assim, é um feriado para reflexão. O pessoal brinca muito, é um feriado para poder sair, curtir, tudo bem, faz parte, acontece. Mas é um feriado principalmente para reflexão. Então, teve uma série de agendas. Esse mês está tendo uma série de agendas também pelo poder público para poder fortalecer o povo negro. E o principal desafio é, quando a gente fala de negritude, tem todo um cenário em torno. Então, pensa que é só o pessoal de matriz africana, é só o negro mais retinto. A gente tem um problema grave, né, que eu entendo que o BGE ele erra nesse ponto de colocar que o pardo é opção, mas é uma questão técnica. Então, né, o pardo está na mesma condição que o negro. Sim. Eu brinco assim, né, que o pardo ele não é tão bom para ser branco, né, que o branco não permite, não é tão ruim para ser negro. Para ser negro é muito mais. Então tá naquela média ali. E eu tinha isso também, né? Eu sou pardo e tudo, não sou negro, não. Agora eu sou negão mesmo, sou preto, pode chamar, não me ofendo, fico muito orgulhoso. Então tem essas vertentes. Tem o desafio do racismo institucional, que ele existe, ele é evidente hoje, mas a gente tem trabalhado muito para poder sanar isso do que compete ao poder público hoje. Então, assim, né, não é levantando bandeira completamente para o governo que eu faço parte, mas o prefeito está de parabéns nas ações que tem tomado desde o começo do governo, porque isso reafirma, né? E eu sou pedagogo também. Então, é sério, cara? Que legal! Assim, inclusive, uma grande honra ter formado, né? Então, eu vejo que o impacto na educação ele é muito bom para a criança que chega, para ser bem recepcionada. Há esse preconceito na educação infantil, há esse preconceito na educação básica nos anos iniciais, há no ensino médio, há no ensino superior, mas eu vejo que quando você coloca o educador para estudar mais uma legislação, inclusive que já é nacional, que é a de estudo, né, da cultura afro-brasileira, a gente tem um investimento concreto na mudança de percepção das pessoas. E aí, assim, né, da escola que você vai ter o futuro médico, o futuro advogado, o futuro motorista, o futuro político, enfim. Então, a partir dali, a gente consegue ter uma quebra, pelo menos pontual, né, para poder as pessoas pensarem diferente. Então, estou animado. Um dos trabalhos que você disse aí que a prefeitura fez, que vocês fizeram, achei muito legal aqui na prefeitura mesmo. Eu queria lembrar o nome, foi ontem. Candanga? Kizomba. Isso. Essa foi uma agenda da Betim-Cor Brasil, uma instituição também que atua há muito tempo, né? Tem alguns amigos também que estão à frente dessa instituição, muito reconhecido também na cidade. Tem 17 anos que acontece o evento, cara. Isso. E assim, é um evento importante para reafirmar, de fato, né? Não fazer do dia 20 só um dia de folga no trabalho, mas também a gente está fazendo esse ano o Novembro Negro, que a Iracema que está à frente. Era assim, meu colega de trabalho, era superintendente de igualdade no município, como eu disse, né? E assim, tem feito uma agenda muito brilhante no sentido de reorganizar o que é essa agenda do Novembro Negro, né? Tem muito aquilo, Novembro Negro a gente fala de negritude. Só que o racismo ele está todos os dias. Todos os dias. E o problema em que a gente todos tinha, os lugares. Isso. Que a gente tinha era, só em novembro que vamos debater ou falar dessa pauta. Então ficou muito em cima de que só novembro pauta, só novembro o pessoal chama para fazer uma palestra, fazer alguma coisa. Então a gente pensou em reformular isso e nessa pegada, né, de fazer as políticas afirmativas mais prolongadas que se causam impacto de verdade. E assim, e a gente, né, falando, igual você disse, do mês de novembro, que não é só o mês de novembro, tem dois racistas, né? Tem aquele racista que expõe, que extravasa mesmo. E, sinceramente, esse até eu simpatizo um pouco, que pelo menos eu sei com quem eu estou lidando. Sim. Mas tem aquele que tem aquele racismo inculto ali, que está, sabe? Que está escondido ali. E esse eu acho que é pior. Porque ele consegue disfarçar, ele dá... brincadeira! Né? Você sabe como é que é, né? Então, assim, a gente precisa muito... Parabéns pela prefeitura, o trabalho que vocês estão fazendo, porque é uma coisa que tem que continuar mesmo, todos os dias, né? Você me disse uma outra coisa, Fernando, e quero falar com o Matheus aqui, sobre as cotas, cara. O que você acha, Matheus, sobre as cotas? Nossa, de extrema importância. E tem muita gente que é contra, né? Muita gente. E tinha esse debate, né, bem quando se lançou as cotas. Nossa, era maçante, mas como que se trata a questão da cota em cima de um país que é desigual? A cota para as pessoas negras é justamente essas pessoas terem oportunidade, e isso a gente já vai mudando o cenário, entendeu? Sim. Porque o jovem negro, ele não tem né, essa visão de oportunidade de ter um futuro, ser um bom profissional, ter carreiras, né, tão valorizadas, né, que hoje em dia a faculdade proporciona. Então, essa oportunidade, né, de caminho, que é a cota, é de extrema importância para a gente fazer essa mudança, né, ressignificar a nossa história, né, como pessoas negras,
como cidadãos. Então, que isso tem que ser mantido mesmo. Foi maravilhoso ter sido criado. E é um erro muito grande, né? Debater a isenção de o único cotas. ponto de igualdade, né? Uma coisa para a gente tentar começar todo mundo do mesmo ponto de partida, né? E assim, e pessoal, eu conheço muitos negros que falam que é contra. Eu sou contra, mas é estranho porque falam, talvez, sem pensar direito no assunto, né? O impacto da cota, ela assim, vem cumprir um papel de, vamos colocar fazer uma conta básica, né? Há quanto tempo de preconceito, há quanto tempo de domínio de um grupo da sociedade sobre outro e quanto tempo de cota que a gente tem. Não chega nem perto de comparar, né, o que foi feito de prejuízo ao povo negro e de possibilidade. Eu vejo que a cota, assim, ela, para além de ser uma coisa voltada ao povo negro, ela também atende o jovem, né, a pessoa que mora na periferia, então a questão socioeconômica, ela não é exclusivamente relacionada à raça, cor que a gente tem. Então, assim, a cota ela amplia muito nesse sentido. Então, eu vejo que ela é fundamental. A cota não vai ser para sempre, mas nós precisamos pensar, enquanto houver esse racismo forte, como acontece hoje em dia, ela vai ser necessária, ela vai ser fundamental. Acho que a cota, assim, né, as pessoas não entendem que a cota é um processo de transição para a inclusão. Sim. Um dia ela vai acabar. Sim. Só que depende muito também da participação da sociedade de entender, olha, de fato a gente está sendo racista. O que eu vejo com muita dificuldade é essa compreensão, essa visão de que assumir esse erro, né? Eu nem sei se o Estado brasileiro ele assume esse erro do racismo, né? Porque você vê muita política afirmativa acontecer, mas ser questionada pelos próprios negros. Você vê o próprio sistema de educação que a gente tem. Ele não é tão incisivo no contexto de falar de toda a sociedade, falar de todos os desafios da sociedade. Então, a gente tem erros históricos assim, e impactantes, mas que a gente até hoje, não, coletivamente, não parou para pensar e falar, isso aqui nós precisamos fazer um movimento brusco aqui. Né? Então, eu vejo que a cota ela é fundamental, ela precisa acabar um dia, porque eu acredito muito que um dia não vai ter necessidade, só que eu não sei quando isso vai acontecer, se daqui 100 anos, se daqui 30 anos. Entendi. Tão cedo não é. Tão cedo não vai ser mesmo. Então, tem uma jornada longa aí. Que tem outras políticas afirmativas que o pessoal entende, né? A cota é só transferência, é só o acesso mais fácil, é só o acesso mais garantido. Mas a gente não tem esse acesso, como as pessoas falam. Tem acesso ao pior, mais difícil, que a gente também, assim, não quer a vida boa, porque a nossa vida já é difícil. Né? Então, claro, é verdade. Ô Matheus, me fala aqui, o que você faz profissionalmente? Qual que é a sua função? Marketing. Você trabalha com marketing? Isso. É concorrente do Paiva ali, então. E deixa eu te falar, como é que você lida emocionalmente com situações de preconceito? Já sofreu isso? Já sofreu preconceito? Já sofri preconceito. É bem novo, né? Imagina um negro na área do marketing, né? Não, exatamente. E é bem complicado, porque, tipo assim, emocionalmente falando mesmo, eu tento entender, né, aquela situação que eu estou sendo colocado. Sei que aquilo não diz respeito a mim, sim, parte de uma ignorância daquela pessoa, né, para comigo, em relação à questão do racismo. Mas tento com a minha roda, né, com meus amigos que são negros, meus familiares, né, socialmente tento... A comunicação, né, é uma porta muito grande hoje em dia para instruir, para aconselhar, para que isso não ocorra, né, tão diretamente. Mas eu entendo que ali parte de um cenário que a pessoa ela não reconhece seu privilégio, né, o privilégio de ter anos de vida assim, sem passar por esse tipo de situação, Sim. esse tipo de pergunta, né? Então, assim, é muito complicado, mas hoje em dia eu tento me blindar dessa melhor forma e ver o que vale a pena, né, ou não debater naquele cenário. Porque tem pessoas que realmente elas não têm a escutativa, né? É legal isso. De mudar, de querer perceber. E a ignorância é um mal muito grande. Né? É legal isso, Matheus, porque ontem mesmo, né, do Dia da Consciência Negra, eu recebi um pessoal dizendo assim... Olha, consciência negra nada não, tem que ter o dia da consciência humana. E eu vi cada coisa, cada estupidez tão grande, sabe assim? Porque nós foram mais de 300 anos de escravidão. Nós temos o quê? 120 e poucos anos pós-Lei Áurea. E é tudo coisa que precisa ser discutido. Que a princesa Isabel não chegou lá, aí negaiada, vou liberar vocês. Não foi assim, cara. Né? Tanto o dia mesmo, né, o Dia da Consciência Negra, era baseada antes no dia 13, né, de maio, e aí, pela data na qual foi assinado e tudo mais, e escolher justamente uma data que representa, né, como a morte dos zumbis dos Palmares, ter essa representatividade realmente negra mostra que
É porque o branco ele tem essa necessidade, né, de protagonismo, de pegar para ele, né? Até mesmo a data de nós. Então, assim, é muito importante ter essa representatividade hoje, né? Nessa data, uma data de consciência mesmo, para falar, olha, estamos aqui, estamos resistentes. E a data é mais do que só um feriado, né? A data para reflexão mesmo. E você disse assim sobre referências, né, Fernando? A gente também até isso, né? A gente falou sobre isso, mas até como referências a gente despreza ou ignora. Nós tivemos poucas referências e os poucos que nós temos a gente acaba desprezando de alguma forma, né? Referência, a gente tem referência no esporte, né? Sim. A gente pode citar aqui vários, na música, mas parece que foi imposto para nós um padrão. Por exemplo, lá vai eu causar polêmica. Por exemplo, eu vou falar. A gente criou como padrão de beleza o branco. Sim. É raro você ver um negro casado com outro negro. Sim. Sabe? Isso, cara, eu nem devia estar falando a merda dessa, mas isso me incomoda, cara. Eu vejo que o ideal, né? Você tinha muito aquela questão no campo da piada que, ao fim, é uma piada de mau gosto, mas essa questão, né, de não... Eu ouvi muito assim, de não casar com negro para não ficar proliferando, de certa forma. Muito nesse sentido, que eu acho assim, pesado, assim, péssimo. A noiva é branca, mas assim, eu tive... que é muito complexo. Eu tive alguns relacionamentos, algumas convivências de mulheres negras também de não querer se relacionar com homem negro. Tem muito, claro, dos dois lados. É complexo. Não falo assim, solidão, não. Pelo contrário, eu acho que vai muita convivência, muito formato, de conhecimento, acho que de empoderamento também. Mas tem isso, né? De a gente ter uma dificuldade de se entender enquanto comunidade. Então, acho que aconteceu muito isso. O impacto, né, do que a gente vê de referência acontece muito. Acho que o Brasil teve essa grande chave mesmo com Lázaro Ramos e Thais Araújo, né? Lázaro Ramos é um figura. É o primeiro casal para fora de referência, vamos dizer assim, que não de sucesso, né? Porque para fora, por vendido, eu lembro pouco. Outros casais negros que virou referência. Pega o próprio Pelé. Né? Principais relacionamentos dele foi... Só com loira. O Vinícius Júnior agora com a Virgínia. O próprio Neymar também, que assim, não é muita referência, mas nesse contexto de um menino periférico que alcança sucesso e aí vai lá, casa com mulher branca. Então, assim, eu acho muito massa isso. Eu acho muito legal mesmo esse processo do povo negro estar se reconhecendo mais. Você falou isso da beleza, que é uma coisa que, assim, que é polêmica também, mas eu não tenho medo de falar... No sentido Cuidado! Não, mas é muito tranquilo. É que tem gente no movimento negro que coloca um perfil de negro ideal também, que eu acho que isso é muito perigoso. Né? O negro ideal, por exemplo, eu tive cabelo Black Power, que era massa pra caramba, mas dá muito trabalho. Então não tenho mais porque dá muito trabalho de verdade. Eu, assim, sou muito desatento com isso. Eu tenho que acordar de manhã, faço minhas coisas que tenho que fazer em casa e já saio porque eu tenho que fazer. Eu não gosto de ficar aquele tempo todo cuidando de cabelo e tudo. Entendi. Pra quem gosta, é um prato feito, mas eu não sou tão fã assim. E aí você pega, né, pra ser um preto verdadeiro, você tem que ser completamente retinto, negão pra caramba, o cabelo ou trançado, ou cacheado, black power. Eu falei, gente, que nem eu falei, né? Eu entendo que tem muito isso do povo brasileiro negro, da negritude brasileira, que é muito miscigenada. Minha mãe é branca, mas caminhando com um pardo ali, meu pai é negro, retinto. E assim, eu seria fruto daquilo, né? Minha filha, espero que fique bem negra mesmo, mas tá no processo ainda, tem 5 meses, mas assim, eu fico muito preocupado com esse estigma que é colocado. Tem muito isso assim, o pessoal, tem que usar uma roupa completamente africana para ser negro verdadeiro, tem que só ir em tais lugares. Né? Eu vejo o pessoal criticando mulheres negras que têm um cabelo alisado. Pô, a nossa cultura de um tempo para cá nos apresentou isso e virou uma nova característica. Isso, como é que você vai jogar uma mulher que talvez tenha um mega engajamento, mas não tem o cabelo cacheado ou não tem o cabelo afro por não ser negro de verdade? Então acho que isso é um estigma que pega, que o pessoal pega um pouco também. Não é desunificando a turma, né? Não é rachando, mas eu acho que precisamos também entender. A gente tem que se sentir bem enquanto negro, cabelo liso, cabelo curto. Eu usava o cabelo curto antes, né? De me entender. Porque eu achava que, o cabelo, né, de cabelo ruim e tudo. Já tentei alisar cabelo, pior coisa que eu fiz. Então, assim, eu acho que tem isso, né, da estigma de qual perfil ter.
eu sou muito contra disso, que assim, tem que ser esse padrão aqui para ser bonito. Não, a pessoa tem que ser de bem. É claro. E pronto, e vai. Legal, né, Matheus? Um ótimo ponto de vista dele, que já pensou nós, preto, brigando porque eu sou mais preto do que o seu? Isso. É o colorismo, né? Que realmente, assim, tem essa visão de que tem preto mais preto que o outro. Uhum. E é engraçado, você mencionou a questão do casal. É igual na televisão, eu sou muito fã de novelas. Então, eu sempre fiquei vendo novelas e não tinha protagonistas negros, né? Só teve a Thaís Araújo, sempre foi a protagonista, a primeira das 9 e tudo mais. Isso. E hoje o cenário tá muito bacana. Tipo assim, nas novelas todas dos horários tem protagonistas negros. E aí as pessoas engraçado que falam, eu vejo nas redes sociais falando, nossa, agora só tem preto na televisão. Só que isso incomoda as pessoas, né? Quando vê as pessoas ocupando papéis de destaque. Né? Quando os negros só eram os empregados, só tinham uma fala, só eram, né, classes inferiores, agora eles ocupam realmente um papel de destaque. Então, realmente é muito bacana, assim, ver esse tipo de representatividade faz com que nos reconhecemos desde novos, né? Porque quando a gente não se vê em lugares de destaque, realmente fica difícil a gente se imaginar ocupando certos lugares. Claro, é verdade, é verdade. Ô, gente, como é que tá o papo aí? Vocês estão gostando? Eu falei com vocês que o papo ia ser bom. 3 pretos falando de preto para preto, né? Falando sobre a consciência negra. Enquanto eu tomo água aqui, gente, deixa eu falar com vocês, ó, nós estamos sorteando esse mês, esse ano é um ano de brinde, a gente está dando muito presente aqui, a gente já teve carregador, já teve Alexa, bom, se eu for falando aqui é muita coisa, já tivemos camisa já oficial e agora vai ter uma camisa oficial do Galo. É só você entrar aí, curtir, comentar, compartilhar, entra nas nossas redes lá e aí você vai ganhar a sua camisa. E outro... Se não é para você, dá de presente. E tem ainda a camisa do Cruzeiro que a gente vai sortear ainda, tá? Mas esse mês é a camisa do Galo, tá? Gente, entra, curte, comenta e compartilha. Ô, Fernando, como você vê essas frases aí, cara, a gente já tá né, cheio de polêmica mesmo, vamos acabar de polemizar. Eu tenho uma que me incomoda muito, vou deixar para falar depois. Tipo, aqui, cara, eu tenho um amigo preto. Não é assim, não. Minha irmã é preta, minha prima é preta, minha madrinha é preta. Eu tenho uma que me incomoda muito, sabe qual que é? Aquela que, assim, aqui é um preto da alma branca. Essa é de amargar, cara. Cara, eu vejo que tem gente, como a pessoa, tem gente que não compensa o desgaste e a pessoa, assim, você percebe que de jeito nenhum ela vai querer repensar o que falou ou reposicionar. Acho que o pessoal tá tão... Isso não é de hoje, né? Mas a pessoa tem tanto desapego às coisas, eu acho que assim, é tanta maldade, e que é maldade mesmo, não dá pra deixar de lado. Tem frase que incomoda de fato, né? Isso, preto de alma branca, né? Aonde que a pessoa, pelo tom da sua pele, é desqualificada esse ponto. Então eu, pelo menos assim, eu escolho falar, bicho... Valeu, segue aí, eu evito, não tem problema nenhum hoje mais de evitar certo tipo de convívio por conta dessas questões, me impacta muito. Então eu fico muito... segue sua vida aí. É melhor não comprar a guerra, né? É lógico que tem instrumentos hoje para você ser mais efetivo no combate a essas questões. Sim. Né? A própria denúncia, utilizar da legislação, hoje a legislação acho que ela avançou um pouquinho mais, né? Da tipificação de racismo e injúria. A injúria, ela tinha uma força menor, mas ela perdeu nessa pequena força que teve e está mais próxima do racismo. Mas aí, assim, se for olhar o contexto, a pessoa dá toda uma volta, faz toda uma cena, mas eu não quis falar desse sentido. Aí já sabe que já está preparada, a pessoa sabe o que está fazendo, tem certeza do que está fazendo, mas aí eu prefiro evitar, mas você sumiu, eu falo, sumi mesmo, isso aí faz parte. Então, assim, eu meio que deixo de lado, eu já nem rendo tanto, deixa a pessoa, dependendo da pessoa, você deixa desconfortável, né? Você dá uma cortada nela, mas é bom evitar, porque certo tipo de conflito é uma pessoa que não tem, assim, né, colocando ninguém melhor que ninguém. Mas a pessoa que não vale a pena o desgaste, não vale a pena essa briga. Você também é da paz, né? Eu tento, mas tem certo tipo de situação, realmente eu devolvo desconforto. Por exemplo, quando falam certo tipo de
de falas racistas, assim, vem no lugar já rindo, né? Então, ao redor, as pessoas já estão ali para rir. Eu fico bem sério, tipo assim, como se eu não tivesse entendido mesmo, sabe? Pra pessoa ficar ainda querendo repetir para ver o quão inconveniente aquilo tá soando para mim, sabe? Mas realmente tem pessoas que mesmo fazendo isso, elas continuam achando que é engraçado e tudo mais. E aí realmente é você afastar. Eu não tenho isso, pessoas ao meu redor que são desse tipo de pessoa, de gente. Mas acontece, né? Então a gente evita. Uma vez eu desci do salto, uma vez. Sim. Eu estava num restaurante e aí tinha um grupo, bem na mesa ao lado, e aí sempre tem um Zé Graça, né? E falou que assim, gente, contando uma piadinha. E a piada dele era assim, que tinha um negro que tinha falecido, e estava lá a esposa com os filhos, e de repente posou um urubu no caixão. Isso o cara falando dentro do restaurante, em alto e bom som para todo mundo ouvir. Posou um urubu no caixão, e os filhos disseram, lá mamãe, os anjos veio buscar papai. Cara, aí eu perdi o prato, aí eu comecei a brigar com o cara, aquela discussão horrorosa. Eu deveria ter ignorado, mas aí, sabe, passou o limite, aí foi difícil demais, né? Matheus, você tem uma rede social muito ativa, né? Eu vi só, né, olhei, sei lá, falei, nu. E como é que uma pessoa de sucesso nas redes sociais, qual ação você promove para combater isso, assim? Então, é instrução, né? Realmente, assim, o tipo de comunicação que eu tento ter com as pessoas ao meu redor, não só nas mídias sociais, é realmente ter um tipo de conscientização. Então, eu vou apresentando, por exemplo, pessoas que são referências negras, né? Pessoas da televisão, livros, instruções, porque tem muitas pessoas que elas nem percebem que elas estão cometendo algum tipo de racismo. É aquilo que você estava mencionando, tem pessoas que já escracham mesmo, tem as veladas. Tem as veladas. E isso é bem complicado. Mas, assim, eu acho que a instrução, a educação realmente é o melhor caminho para ter esse tipo de conhecimento, né? Então, através desse meio mesmo de comunicação, de fala e instrução, é que eu gosto de, através disso, mostrar para os seguidores, também para as pessoas que me acompanham, que estão ao meu redor, porque a instrução, já temos tanto. Porém, quando a pessoa não consome aquilo de verdade, de coração aberto, é só mais um conteúdo ali solto. Entendi. Então, ter um público-alvo, ter um norte muito grande é necessário, sabe? É porque não adianta também, né? Ficar falando assim, os caras não querem ouvir, não entender. Na porrada também não vai mais, né? Não vai adiantar, não então... tem jeito, né? A instrução, acho que a educação parte bem desse lugar mesmo. Ô, Fernando, e lá na Superintendência da Juventude, você trabalhou lá, a data também do 20 de novembro também? A gente, assim, esse ano a gente tá um enfoque maior de organizar a legislação de juventude para os próximos anos. Então, que legal, cara. Isso é marcante para a gente, porque pensar um outro formato de ter juventude participando do poder público, como o governo, né, o prefeito, ele tomou a decisão de criar alguns espaços nesse governo, com destaque algumas pautas, a de mulher e a de igualdade foi da mesma forma que fez com a juventude. Então a gente vai somar essa agenda que a Iracema está à frente do Novembro Negro, né, com a Secretaria-Geral, e a gente vai seguir a nossa agenda também, mas não deixar de contribuir. Então ela assumiu um papel assim, muito destacado, de dialogar com outros povos que a gente não dialogava, acho que retomar algumas proximidades do que a pauta de igualdade traz, e a gente na política de juventude seguir os caminhos, né, que ela tem apresentado para a cidade, para o governo também. Então tem sido muito nessa pegada. O nosso papel enquanto política de juventude desse ano está nesse sentido, de fato, né, dessa organização da legislação, porque a gente entende que precisa desse passo, né, de ter uma política de juventude, que agora terá, o prefeito está para sancionar o projeto de lei nesse pegado, o Conselho de Juventude também vai ter uma outra roupagem. Então a gente entende que fortalecendo esse instrumento de participação social, de escuta, de abertura para o jovem poder trazer suas reivindicações, questionamentos, contribuições, é onde vai poder envolver o seu jovem. E tem muito jovem que é negro, né? Acho que com certeza a grande maioria, pelos dados que a gente tem. Então a gente fazer isso, fortalecer a participação social, é uma forma também de possibilitar o jovem negro, periférico, que são a maioria, né, na cidade, para poder apresentar suas questões. E a gente ali poder ouvir com muita sensibilidade e dar vazão a essas demandas, né? Buscar solucionar os problemas dentro da possibilidade. Eu ouço muito aqui em Betim, Fernando, que
Betinho é muito parado, Betinho é muito quieto, Betinho não tem nada. Né? Como você tem essa pauta, tá ali na Superintendência da Juventude, qual que é o maior pedido da juventude? O que as pessoas mais querem, assim? Cara, esse é um grande desafio nosso. Eu percebo que assim, a gente tem setores importantes na cidade que estão desenvolvendo. Então, vejo que uma grande demanda que a turma tem é a qualificação profissional. E o acesso ao mercado de trabalho. A gente tem, hoje, nesse processo, né, de pensar a legislação, estamos também trabalhando na perspectiva de aproximar mais para poder acertar aonde que a juventude deseja, né? Aonde que a juventude tem essa ansiedade, né, do que precisa ter. Então, eu vejo que assim, a pré-análise que a gente faz, essa questão da participação social, nós precisamos ouvir mais jovens, nós precisamos proporcionar mais jovens participantes da política, da política não só a política eleitoral, né? Sim, claro. Mas dos espaços mesmo, então, seja do artista ao desportista, é potencializar isso. E eu vejo que uma grande demanda, de fato, é isso, é a qualificação da nossa juventude. Hoje a gente tem um programa que roda junto com a UFV, que chama Qualifica Betim. Mas foi um programa voltado para toda a cidade, mas boa parte da adesão foi dos jovens, no sentido de se preparar para o mercado de trabalho. A gente está para ter um aeroporto nos próximos anos em Betim, então um desafio nosso é preparar a mão de obra para esse setor produtivo também, que vai ajudar muito a cidade no desenvolvimento. Então vejo que assim, para além disso é a participação na cidade, né? Então acessar a cidade, né, por meio da melhoria do transporte público, é uma atenção que o prefeito tem também e tem dedicado a isso no campo administrativo, né? Então a gente pode não ver tanto, mas tem debruçado muito em cima disso, então que é o acesso à cidade. Mas a gente está nesse processo de ouvir com precisão, né, na ponta, descentralizar a atuação do serviço público. É não essencial, ficar cara, só precisa. no que está dentro, né, da administração, mas que também a gente pra não fora. vê, né, nos bairros. Isso, então assim, é um esforço que a gente está tendo muito avanço, né, a cidade está avançando muito nesse sentido, mas na política de juventude é isso, descentralizar um pouco as ações, é onde eu sempre também fiz, desde quando cheguei, para chegar na juventude na prática, na ponta, que está vivendo nos extremos da cidade, para conseguir, esse aqui é o problema, essa aqui é a veia central, vamos trabalhar para resolver. Eu estou surpreso. Estou surpreso porque eu esperava uma juventude carente de diversão. Mas o foco hoje é mais o profissional. Tem essa demanda também, e assim, eu posso falar que a gente tem, nesse governo, trabalhado para resolver muitas questões nesse sentido. O Carnaval de Betim cresceu muito nos últimos anos. Sim, é gostoso. E um grande investimento. Muito então, vejo bom. que ali é mais um gargalo que a gente consegue resolver. A gente fez esse ano o Arraial de Betim, que foi ali ao lado do Poliesportivo. Foi um evento muito massa também, que teve atrações da cidade, jovens que puderam cantar, que o município, inclusive, pôde financiar pelo credenciamento de artistas. A gente tem um calendário de agendas mais cheio, mais robusto nesse ano também. Então, a Prefeitura descentralizou muitas ações nesse sentido. A ação posterior é continuar incentivando ações nesse sentido. Então, assim, eu vejo que há, mas a gente precisa pensar, né? Betim, vamos gastar fazendo um show grande na cidade com alto investimento, ou talvez descentralizar, fortalecendo os artistas locais. Então, tem feito nessa medida que tem dado certo, mas tem muito tempo, tem muita coisa para fazer ainda, Betim. Nós temos 3 anos ainda de governo, então tem muita coisa para acontecer. Que bom, cara, que bom. E pensando na juventude, Fernanda, ali aqui no bairro Espírito Santo, tem uma parada de hip hop, cara. Os caras se juntam lá, o batalha de hip hop, e é muito legal, não é? A gente tem na cidade alguns coletivos de hip hop que se organizam. A turma tem um monte de desafio, a gente também tenta estar próximo da turma, dar esse apoio, entendendo que alguns coletivos que têm pouco apoio do poder público, não digo de responsabilidade do poder público, né? Eu acho que falta mais essa comunicação entre os grupos organizados, se organizarem de uma forma que possa chegar ao poder público também com as suas demandas. A gente teve atenção a isso nesse ano, a gente busca, como chegamos nesses coletivos, né? Chegar em outros coletivos também. Então, parte do nosso trabalho é descentralizar a ação, identificar esses coletivos, uns deles são os de hip hop, nós queremos chegar a outros também, como coletivo de juventude, grupos religiosos também de juventude, que existem na cidade, grupos artísticos também, então assim, movimento estudantil, de onde eu venho, então é entender esses grupos para poder, a partir das suas demandas. E esses de hip hop são massa porque são jovens, são meninos que fazem ali, todo corre acontecer, leva o caixa de som, faz, né, o
o barzinho deles ali para poder rolar batalha. É São legal. meninos muito inventivos, né? Nessa questão da rima também tem que ser muito, muito esperto. Eu não tenho aptidão nenhuma, mas o nosso espaço ali de chegar ali, dar esse apoio para a turma, a gente tem feito com muita dedicação, né? De estar à disposição, dentro do que for possível, solucionar algumas questões e apoiar que é todo mundo de Betim. Então a gente fica muito feliz de ver, assim, né? Pode dizer, artistas da cidade já buscando o seu sucesso na carreira, né? Sua carreira de sucesso. Que legal. Ô, Matheus, aproveitando a presença do Fernando aqui, você ainda é muito jovem também, um jovem, um negro, e Betim, quando eu vim para Betim, eu ouvi uma frase muito doída, muito sofrida. Um amigo meu falou assim, cara, você está indo para Betim, que lugar perigoso daquele jeito. Vamos aproveitar o Fernando aqui. Você já sente segurança em Betim, ainda mais por ser negro, cara? Eu acho que melhorou muito, melhorou bastante. Eu vejo hoje em dia muitos postos também de seguranças, né, de policiamento. Então isso, de certa forma, para a gente dá uma certa segurança, né? Uhum. Por mais que, como mencionado, às vezes o policiamento, eles têm um alvo muito bem declarado. Eu acredito que quanto mais as políticas públicas, a prefeitura, né, fazerem esse olhar para tipo de segurança, não só para as pessoas negras, mas principalmente para essas pessoas, se torna um pouco melhor para sairmos de casa, sentirmos seguros de estarmos em restaurantes, estabelecimentos abertos. Porque realmente por um tempo, assim, até na minha adolescência um pouco era falado, tipo, não sai tantas horas tem que estar em casa. Porque senão já era motivo de alguma outra tipo de situação que eu poderia ser colocado. Então, assim, hoje ter esse olhar voltado para esse tipo de segurança é muito importante. Então, eu me sinto, assim, bem tranquilo, mas sempre a gente tem que estar se preservando, sempre alerta, né? Sempre alerta. Fernando, para você, quais mudanças estruturais, sociais, educacionais e políticas são necessárias para combater o racismo de fato? Né? Aproveitar que você tem essa ferramenta, aqui, o que dá para a gente fazer ali direto, de fato, para combater esse mal? Então, eu vejo que quando a gente fala da administração pública, né, do poder público, a gente muitas vezes vê a ação pontual acontecer. Você vê um evento, você vê uma festa, e é importante, necessário, mas olhando para um lado do que vai ficar, do que é para a cidade, você vai muito na legislação. Quando o prefeito acerta, né, nisso de ter o programa Caminhos para a Igualdade, ele prepara a nossa educação básica para poder estar atenta aos desafios sociais que já existem e sempre existiram. A gente falava muito pouco na educação pública. A gente precisa aproximar isso mais da rede estadual de educação, mas eu acho que é um reflexo que vai desencadear logo, né, os jovens que estiverem formando educação básica, o ensino fundamental e for para o ensino médio. Eu acho que assim, precisa destacar o trabalho da superintendente Iracema, né, sob orientação da Vitória, secretária-geral, e o prefeito Heron, que tem dado muita atenção a essa agenda de negritude, porque você vai ter, e eu falo assim, pode parecer simbólico, bobo, mas hoje você tem uma superintendência que trata a temática de igualdade, como tem de juventude de mulheres e outras pautas também, você tem uma atenção maior do poder público às demandas que tem. Então eu vejo que isso é um fortalecimento da atuação do poder público. A gente vai fazer na próxima semana um seminário de letramento racial, então isso é muito forte também para poder mudar um pouco a percepção, né? Eu acho que a questão de ser letrado, de ser alfabetizado é uma distância enorme, muito que a gente precisa impactar no serviço público, né? Seja para emitir uma guia de PTU ou para um outro tipo de serviço. A gente precisa ter o servidor público atento a isso, né? É o principal para o cidadão ali. Mas tem outros espaços também, como Copasa, CEMIG, que são serviços à população que precisam ser aprimorados. Então, acho que vale destacar o trabalho da superintendente Iracema, que tem feito isso. E eu vejo que o governo está ainda mais atento a esses desafios sociais. A cidade, né, numericamente, ela é majoritariamente negra, mas é um povo negro que eu não sei se ele reconhece toda a sua negritude. Como eu disse, né, o pardo ele ainda é predominante nos números, de certa forma. Né? Nós temos que virar essa chave do pardo se conhecer como negro, porque ele sente o preconceito da mesma forma, não tem diferença ali. Eu sou menos negro, sou um pouco mais clarinho, não é clarinho, né? Não sou tão pigmentado, então não sofro preconceito. Não, é da mesma forma, a segurança persegue, tem ali um atendimento diferenciado para pior. Então acho que é essa virada de chave que a gente precisa ter na cidade.
Eu acho que isso vai acontecer ao longo do tempo. Betim tem crescido muito e vai crescer mais também nos próximos anos. Então eu vejo que a gente tem acertado. Acho que como o Matheus falou, né, a gente tem uma segurança pública na cidade que cresceu bastante. Eu acho que bom, quando né? a gente... Se o cidadão já tem a sensação de segurança... Sim, e quando a gente investe na Guarda Municipal, como aconteceu nos últimos anos, e tem continuado estruturando a Guarda Municipal, eu acho que a gente tem mais facilidade de controlar o que é nosso, né? De estar atento ao que é nosso. Desafios a gente tem, não vai deixar de ter, mas claro, a gente tem melhorado muito os nossos índices. Betim, né, reforçando, acho que está bem segura também. Hoje você consegue sair com mais conforto da família, você tem a Praça do Encontro, você tem a Praça Milton Campos, que estão bem utilizadas, você tem a Rua do Rosário, que está tendo grandes investimentos. Então, acho que assim, a cidade, ela está, eu vejo assim, com muita animosidade, que tem trilhado para um caminho muito bom. E super esperançoso para dias melhores ainda. Né? Que legal, que legal. Ô, Matheus, ainda falando sobre influenciar pessoas, de mudança, me arremeteu aqui um grande amigo meu, que ele é homossexual, né? E aí ele achou um amigo que andava com ele para todo lugar, todo evento ia com ele. Ah, esse aqui é meu amigo gay. Né? Então, mudando de assunto, trazendo tudo isso aqui para o lado da consciência negra, você tem algum amigo assim que leva você e fala assim, só para performar, né? Aquele cara que ele é racista, mas está incubado, vai para performar que é meu amigo preto para te apresentar. Tem como mudar a cabeça, trazer esse pessoal para o nosso lado? Tem jeito, não é? Isso realmente acontece muito, né? Parece que é realmente colocar aquele lugar de minoria mesmo, né? Esse é o meu amigo negro, eu tenho amigo negro, eu gosto dele, olha ele aqui. E realmente, assim, colocar as pessoas em lugares, né? Sempre subserviente a eles, é muito engraçado. Porém, eu acho que a instrução, a forma de comunicação, tendo uma educação breve ali de instrução, a gente não é mimimi, não é militar em cima o vitimismo, aquela coisa. Não estamos realizando isso. Realmente um pouco de instrução mesmo, que certos tipos de fala, a questão do letramento mesmo, que as pessoas acham que expressões são comuns, né? Igual mulata, criado mudo, que usa-se no dia a dia e nem se percebe, né? Aquela coisa que vai perpetuando essa questão do racismo. Então, realmente, um pouco de instrução, esse tipo de comunicação através da educação, acho que é de extrema importância. Então, realmente, é uma forma que eu, hoje em dia, estou tentando trazer da melhor forma, porque parte de um pouco de conhecimento breve sobre como que é o racismo no Brasil, né, desde a questão da escravidão, para ter esse tipo de não comportamento, né, principalmente numa roda tão desconfortável, né, a pessoa nos colocar nesse lugar, tipo assim, não, eu não sou só o seu amigo preto, negro, gay, não, eu sou uma pessoa totalmente igual você, que tem várias outras coisas que para agregar, né, realmente essa questão do vitimismo é complicado, porque a gente sempre quer, antes de chegar num lugar, a nossa cor já chega primeiro, nosso jeito, então a gente é colocado, né, em caixinhas. Mas a gente tem, como qualquer pessoa, tem nossa personalidade, nossas características, que agrega, né? Então, realmente, assim, colocar nesse lugar não é bacana, viu? Ô, Fernando, e qual que é o papel da mídia, né, de empresas e escolas na construção de um país mais igualitário, né? A garantia de direitos reais para a população negra. Vocês trabalham isso também, assim? Porque tem muita gente que hoje, igual o Matheus citou, a gente é estereotipado por ser negro, né? A gente já entra diminuído. Vocês têm esse trabalho também, assim, cara? A gente pensa que deixar o jovem protagonista do que se faz, ou da sua trajetória, é uma grande ferramenta. A gente tem na cidade um concurso chamado Beleza Negra, que ele está se aprimorando, né, para se aprimorar no próximo Cara, eu acho isso máximo, aquele concurso, cara. Que assim, é muito massa, muito importante para a cidade. Eu acho que é uma forma. Quanto vai ser o Beleza Negra? A gente optou de não fazer esse ano devido ao processo de estruturação e o que nós queremos da continuidade dele. Mas inclusive sugeri trazer aqui a Superintendente Iracema, que eu acho que vai ser muito legal também esse papo com ela para apresentar os principais desafios que tem. Como é que é o nome dela? Iracema Assis. Iracema Assis é muito bem-vinda, vai ser uma honra te receber aqui. Vai ser muito massa envolvê-la nessa agenda, mas assim, principalmente deixar o negro protagonista
não somente só pelo Beleza Negra, pelo espaço, né? O caso do jovem também. Então, como a gente citou, o jovem que está organizando uma batalha, como protagonizar ele, como colocar ele também como uma pessoa de sucesso ali, e aí não é o sucesso empresarial do mundo branco, é o sucesso mesmo, o cara que faz um rolê completamente alternativo, com pouco apoio, faz acontecer e faz virar. É pegar um jovem que é uma liderança estudantil e que é negro e que tem assim, uma mega oratória, uma mega disposição, uma mega capacidade de articulação e colocar ele em protagonismo. A gente está fazendo agora também um mapeamento de jovens artistas. E muitas vezes... Como é que é isso, cara? Hoje a gente tem o credenciamento de artistas em Betim, que é um instrumento da Secretaria de Cultura. Credencia essa pessoa está apta a poder ser contratada pelo poder público diante das demandas que surgem. A gente pensou o que a gente pode protagonizar o jovem e trazer ele para um processo de formação básica, né? Mas o jovem não consegue tirar uma CND municipal, uma CND estadual, uma CND federal. Então é trazer esse jovem e orientá-lo para não ser aquela carreira prolongada. Boa parte dos jovens que a gente lidou, né? E aí não é priorizando só o negro, mas a gente sabe que tem um desafio para essas pessoas na sociedade, né? Sim. Para além do preconceito, mas também o processo de formação. Então é pegar esse jovem e olha, você tem um caminho aqui muito bom para você, em vez de ficar 5, 10 anos, né, sofrendo com a carreira desafiadora como artista. Muitos músicos aí demoram 5, 10 anos para poder estourar e por falta de uma orientação, um empresário maldoso, uma falta de orientação de carreira, então vamos fazer aqui o mapeamento de jovens artistas, quem são jovens artistas da cidade, fazer entender a sua realidade local, a sua realidade específica, né, e buscar sanar esses desafios com orientação, com apoio, aproximar uma pessoa da outra. Então a gente vê que assim, acho que empoderar esse jovem, né, empoderar essa pessoa, a ela poder viver o seu sonho, para a gente é a grande medalha que a gente tem, né? Pessoal, eu quero fazer isso. E talvez a pessoa ela vai dar muito certo, mas aí ficar por 10 anos dando murro em ponto de faca, porta fechada que tem. Então a gente pensou essa ferramenta e estamos pensando outras também, de como estimular essa juventude da cidade. Que legal, cara. Principalmente, né? A gente vê que muito jovem negro tem esse desafio a como se emancipar dos seus desafios, né? Que sejam desafios sociais, que é o caso do preconceito, mas desafios estruturais também, desafios econômicos. Como que a gente dá esse impulso para esse jovem a chegar no seu case de sucesso. Talvez ele quer ser artista e aí chega a hora que ele cansa de cantar, mas aí tem todo mundo em torno da música, da arte ali que ele pode trabalhar, pode ser produtor de eventos, pode ser agenciador, pode captar recursos. Então, assim, tem todo mundo voltado a outras ações ou profissão específica que a pessoa pode fazer parte. Na política, tem a pessoa que é mais exposta, tem a pessoa que é menos exposta, tem a pessoa que é específica para uma área, para outra. Então, a gente vê que quanto a gente puder potencializar a juventude da cidade, alcançar seu sucesso, principalmente o jovem negro, né, periférico, ele se vê como uma pessoa de sucesso, morando na periferia, ou uma vida desafiadora, para a gente é a grande medalha que, que bom que deu certo, que bom que esse jovem está conseguindo viver seu sonho sem desafio. E como é que você faz para reunir essa turma, Fernando? Você tem uma assembleia, um grupo, aonde que se junta? Várias formas. Assim, o que a gente tem buscado, que é o desafio principal nosso, é conseguir entender a nossa juventude. No todo não vamos conseguir. A gente tem em torno em Betim de 95 a 105 mil jovens. Nos básicos, né, nos pequenos números que a gente conseguiu juntar, bater dados e tudo. Então, a nossa principal expectativa que eu vejo que tem dialogado, é identificar os grupos de jovens já organizados, é apresentar para eles que eles têm legislação que trabalha e atua em cima deles. Que legal, cara. E eles se veem também assim, como demandar o poder público. Né? Então, eu não consigo atender uma demanda sendo dentro do nosso alcance se eu não souber que ele existe. Então, gente, vocês precisam provocar o poder público diante dos desafios que vocês têm. Assim é com o movimento estudantil, que a gente dialoga muito bem. Assim a gente tem buscado fazer também com o movimento religioso, que tem muito jovem que se organiza na religião. Maravilhoso. Então isso é muito bom. Inclusive o Matheus faz parte de um que é... A gente faz parte. Você também? É sério? Também, é fantástico, cara. Que é muito massa, assim. Só que o que eu vejo enquanto político, enquanto gestor, entender esses grupos de juventude que existem. A gente viveu uma experiência muito boa para entender um pouco a turma que está no hip hop, que batalha, que organiza, né? Como você citou. Tem a turma que está no movimento estudantil, tem a turma que está na universidade, tem a turma que está nos movimentos religiosos. Só que eu entendo isso, assim, de todas as áreas. O principal nosso é atingir esses grupos organizados, porque eles têm reivindicações, mas reforçar que muitos deles têm reivindicações comuns. Por exemplo, o acesso à cidade é um desafio de toda a cidade de Betim.
né? Hoje, o acesso a outras políticas é um desafio de todas as juventudes. Então, é ver com essas juventudes quais são a prioridade. E a partir desse diálogo, né, de troca, então tem reunião, tem assembleia. Eu gosto muito de participar dos espaços que eu sou convidado aí para poder, de fato, entender na ponta. Sim, claro. Conhecer essas lideranças e, a partir delas, em conjunto, pensar soluções em conjunto, né? Eu acho que é estar atento, é estar de portas abertas à turma. O pessoal fala assim, eu prefiro muito estar mais na rua para entender, mas tem um tempo também que você tem que estar dentro da sala ali para poder pensar, articular, construir. Então, é muito essa pegada nossa, é muito esse esforço nosso de entender a demanda local, entender a demanda que eu chamo muito de território, entender o território da juventude para poder, junto com ela, pensar a solução. Eu tenho um jovem em casa, se a sua missão é entender um jovem, vai ser difícil. Vambora. Mas é desafiador. Mas é muito gostoso assim, ver que a turma... pode parecer, né, aquele negócio antigo, que o jovem não é levado a sério, acontece muito ainda. Você coloca um jovem, né, à frente de qualquer desafio, ninguém bota fé, ninguém acredita. O mesmo caso do negro também, a gente sofre muito com isso, né? De não ser capaz, de não ser possível. Imagina, nós precisamos confiar nessa turma também, nós precisamos dar essa oportunidade para o jovem também. Sim. Então eu vejo que confiar na juventude é muito massa. Eu tenho lá 2 estagiários que são bem jovens e que, gente, tem hora que vocês que mandam no setor, vocês que entendem que loja, acompanhando com responsabilidade, gosto de envolver eles também em quase tudo que eu participo, para eles já pegarem experiência. Então acho que é dar oportunidade mesmo, né? Confiar na turma. Acho que temos que confiar mais na nossa juventude. Não é um desafio de Betim só, é um desafio nacional. Então é confiar mais no jovem, dar mais oportunidade, deixar ele se aventurar também. Que legal. Gente, deixa eu agradecer a minha diretoria aqui, agradecer o Simoseng, meu presidente Tatu, todos os diretores, por uma tarde igual essa, conhecer essas figuras, que foi um prazer, um assunto tão bom, uma coisa que eu gosto tanto, mas é uma coisa que ferve meu sangue, é falar da nossa raça, da nossa cor, né, das nossas dificuldades, das nossas vitórias. Então me trouxe muita, muita alegria e nós estamos chegando aqui no Guarda, que é o nosso lema, né, o finalzinho aqui assim. E aí deixa eu começar aqui com o Matheus. Matheus, cara, foi uma honra te conhecer, mais um preto perto de nós, para esse mês da consciência negra, para esse desafio nosso de todos os dias. Deixa uma mensagem para nós, Matheus. Olha, a mensagem que eu deixo, primeiramente quero agradecer, viu? Foi muito gostoso realmente instruir com vocês, aprender também, né, sobre tudo que está acontecendo na nossa cidade. É bem interessante, né, esse lugar de dar voz também, né, às pessoas, aos jovens, principalmente às pessoas negras. E realmente o pedido que eu faço hoje mesmo, o recado é realmente se instruam, gente. Não estamos querendo nada de vocês, só estamos nos colocando, nos posicionando, pegando aquilo que nos foi tirado há muito tempo, mas lutando realmente para ter a nossa dignidade sempre colocada, né, na mesa, nunca nos tirando aquilo que realmente tira nossas características. Então é muito importante que tenha esse tipo de conhecimento, se instruam. Hoje em dia tem acesso a todas as formas, né, para ter um mínimo de educação em relação à questão do negro, do racismo, de como que tudo isso, né, fez com que chegássemos até aqui e lutar, né, pelo nosso, e realmente essa instrução mesmo. Foi um caminho muito longo, né? Foi muito longo. E você, Fernando, meu Fernando Ganso? Deixa uma mensagem para nós. Muito obrigado pela gentileza de ter atendido a gente, né, de ceder esse tempo para nós. Foi muito elucidador essa palavra. Adoro essa palavra. E deixa uma mensagem para nós, Fernando. Cara, primeiro assim, agradecer a presença desse convite, na verdade, né? Agradecer também o Tatu, um grande parceiro. Eu tive contato com ele desde o movimento estudantil, há muito tempo atrás, no princípio da minha trajetória política em Betim. Então, assim, gratidão ao sindicato, gratidão aqui toda a turma, a diretoria, ao Paiva também pelo convite, o Sérgio que fez aí essa ponte também. Então, muito gratidão também estar com o Matheus aqui, um grande amigo, e a você por conduzir, principalmente assim, né? Eu vejo que hoje eu estou com 30, comecei com 17, tive algumas batalhas muito grandes, continuo tendo ainda. Então, assim, eu me considero uma pessoa muito esperançosa e sonhadora. Então, é continuar sonhando pelas mudanças, né? E a superação dos desafios que a gente falou aqui, mas deixar um pedido de respeito meramente ao que sempre foi nosso, né? Respeito de a gente poder acessar a cidade, poder acessar aos bens públicos, a gente poder sonhar, poder viver, respeito à nossa sobrevivência. E esse mês, que a gente possa prolongar, né, um mês de 12 meses, para a gente poder fazer esse debate, fazer essa luta cotidianamente,
quem nos escuta, quem nos vê, poder, que não pensa diferente, né? Aquela piadinha de mau gosto, aquela brincadeira, poder pensar mesmo, né? Como é que é a dor do outro, mas principalmente a gente que é negro, a gente poder viver mais em comunidade, a gente se ajudar mais, fortalecer mais, ver o outro em algum desafio poder se fortalecer, porque eu acho que vai ser de nós para nós, é isso que eu falo muito, né? Deixar o pardo do IBGE passar a se considerar como negro, que isso vai dar uma força enorme para a gente, e é isso, estamos juntos, precisando da gente também, vamos aí, vemos outras vezes também, indicar a Iracema, também indicar o Thiago Flores, que é uma fera também da vida pública, mas também da luta ali no Estrolândia, com a referência. Então, assim, gratidão demais, total, e vamos que vamos, conta com a gente. A gente que agradece. Aqui, gente, conosco teve o Matheus, teve o Fernando, direto da cabine do Papo de Cegonheiro. Obrigado, gente.